Já ouviu falar de criar limites de uma matriz de negociação? Ou seja, antes de negociar, você programa e aí você já sabe mais ou menos o que é, na verdade não é nem mais ou menos, você já sabe com muita clareza o que você vai negociar, tá? Para dar um exemplo disso, eu lembrei aqui de quando eu criava gado de corte, eu engordava fêmeas de gado de corte, tá? Então, eu lembrei aqui de uma matriz que de certa forma eu seguia. Na época ela não estava tão organizada, mas na minha cabeça as informações elas seguiam esse raciocínio, tá? Então olha só, uma das coisas quais seriam os parâmetros que eu tinha que controlar? Tinha a questão do preço, tinha a questão do prazo, da quantidade de gado, da raça e da idade, tá? Então tinha esses elementos, eu criei um critério aonde eu gostaria, tipo assim, eu gostaria, se tudo desse certo naquela época, que eu comprasse, que eu conseguisse, por exemplo, vender uma vaca gorda e comprar 3 bezerras, quer dizer, tipo assim, acontecia isso, nem naquela época não acontecia, agora também não acontece, mas talvez eu comprar 2 bezerras e meia, alguma coisa assim, a prazo, bem, 30 dias, melhor do que pagar à vista. Quantidade dentro de um caminhão, naquela época, o caminhão que eu utilizava cabia 30 bezerras, então, se eu, por exemplo, comprar 15 bezerros, a pessoa não vai fazer um frete mais barato para mim por conta disso. Então, eu tinha que colocar a máxima lotação, tá? Pelo menos 30, para que pudesse ficar um preço mais em conta esse gado, tá? A raça, como eu criava gado, tipo assim, no sistema extensível, eu não tinha como ficar toda hora aprendendo gado para ficar fazendo trato, controle de parasita. Então tinha que ser gado azeboado, aqui a gente popularmente gado Nelore, mestiço, né? Ou seja, aquele que tem sangue azeboado, que é barbeludo e por aí vai, né? Idade, animal que não fosse muito novo, né? Apesar do pessoal falar que é bezerro desmamado, mas no leilão eu ia, às vezes, tinha gado, bezerro sendo separado da mãe de 6 meses, tá? Então eu criei um critério. Qual que era um critério que eu criei, tá? Eu vou colocar para você aquilo que era porque eu posso, dentro desse critério, colocar o seguinte, o que eu gostaria. Eu nem vou falar aqui o que eu gostaria, né? Porque nunca aconteceu exatamente como eu gostaria que acontecesse, né? Tipo assim, é um cenário extremamente que ninguém ia vender para mim, tudo bem. Mas tinha um cenário possível e tinha um cenário necessário, aquele que eu não abria mão. Bem, como são muitos elementos, tá? Então tinha algumas coisas que eu não podia abrir mão. Por exemplo, eu não podia abrir mão da idade. Se for muito cedo, tá? Esses animais iam sentir muito a falta da mãe, ainda estava mamando. Então, se fosse um bezerro muito novinho, eu já não podia comprar, que não ia dar certo. Então não adiantava, porque já parou a compra por conta da idade. Se fosse um animal que tivesse muito sangue de gado holandês, tá? Aí já teria um problema. Primeiro que é muito sensível, depois na hora de vender poucas pessoas iam interessar, e se eu colocasse no pasto, pelo fato de ser sensível a parasita e de não aproveitar muito bem capim seco, eu não ia conseguir êxito. E eu recebi a melhor proposta na hora da venda de gado azeboado, gado que popularmente fala gado que é barbeludo, gado tipo assim, anelorado e por aí vai. Eu tinha que comprar, talvez isso aí até podia negociar, mas eu tinha que comprar no mínimo 30 cabeças para conseguir uma carga maior, tá? E por conta disso, já que eu estou exigindo tanto critério, que não é que eu estou exigindo, já que eu tinha tantos critérios que eu não tinha como abrir mão, porque senão eu ia ter um problema no futuro, então eu pagava à vista. Tá? Quer dizer, eu não precisava, eu já abria mão do prazo, porque eu tinha outras coisas que para mim era mais importante. Então isso eu não podia abrir mão. Mas aquilo que normalmente eu amarrava, que de certa forma era o seguinte, se eu já tinha por tradição, toda vez que eu vendia uma vaca gorda, eu comprava 2 bezerras, tá? E projetando o cenário, percebendo que o cenário estava se reproduzindo, tá? Então parecia que eu podia fazer isso novamente, então eu amarrava nisso aí, tá? Então tinha que ser, pelo menos, se eu vendesse uma vaca por um preço, eu podia pagar numa novilha, já incluindo o frete, a metade do que eu vendia a vaca. Então esse era o critério que eu utilizava. O que eu estou querendo te dizer? Quando você vai para a negociação, sabendo aquilo que você não pode abrir mão, tá? Sabendo aquilo que você tem de elementos que você pode abrir mão, a negociação fica mais fácil
E aquele gosto que eu falei no vídeo passado, gosto amargo da boca, ele fica menor. Por quê? Porque você sabe que a outra pessoa também, ela tem as referências dela e você tem as suas. Por essas referências que eu te falei, eu conseguia comprar gado, tá? E naquela época, durante muito tempo, quando eu criava gado, eu não crio mais, tá? Eu preferi arrendar terra para soja, então eu parei com essa atividade, tá? Eventualmente até eu penso em voltar, mas teria que ser numa terra mais barata, numa terra mais longe, né? Apesar de que o cenário hoje está extremamente desfavorável. Pois bem, mas era isso que acontecia, tá? Porque na verdade o que eu estou te mostrando é o seguinte, como é que se programa para você fazer uma compra, tá? Como é que você programa para negociar, para comprar ou para vender. Você já faz isso? Quando você vai comprar alguma coisa, você estabelece os elementos que você precisa, aquilo que você não abre mão e aquilo que você pode abrir mão, tá? Na hora que você faz isso, você avança muito na negociação. Por quê? Porque você já vai para a negociação, como a gente fala, com as cartas na manga, né? Então fica mais fácil negociar. É isso aí, tá? Então se você quer crescer, e já que você vai negociar o tempo todo, você vai comprar, vai vender, então se você ainda não tem, é melhor você estabelecer quais os limites da negociação que você precisa e que você não abre mão, ou que para você é muito importante ou pouco importante. Dica do dia, me acompanhe para mais dica.